Havendo número regimental, declaro aberta a 15ª reunião da Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública para debater experiências importantes na efetivação de medidas protetivas utilizadas com o objetivo de reduzir os altos índices de violência contra a mulher, a exemplo do botão do pânico, tornozeleira eletrônica e casas-abrigo. Essa audiência será realizada em caráter interativo, com a possibilidade de participação popular. As pessoas que tenham interesse em participar com comentários ou perguntas podem fazê-lo por meio do portal E-Cidadania, no endereço www.senado.leg.br E-Cidadania, e do Alô Senado através do número 0800 61 22 11. Essa audiência foi requerimento da deputada Carmen Zanotto e tem o objetivo de avaliar as políticas de combate à violência contra a mulher, dado os índices ainda muito altos que a gente tem nos últimos relatórios apresentados, com ênfase na questão da mulher negra também, que os índices diminuem, mas para a mulher negra aumenta. Então, essa audiência, inclusive, subsidia relatórios que a gente precisa fazer sobre políticas públicas de combate à violência contra a mulher. Já estamos meio atrasados, convidar para tomar assento à mesa a senhora Aline Yamamoto, secretária adjunta de enfrentamento à violência contra a mulher da Secretaria Especial de Política para as Mulheres do Ministério da Mulher, da Igualdade Racial e Direitos Humanos. A senhora Ana Cristina Melo Santiago, delegada-chefe da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher do Distrito Federal. A senhora Maria Domitila Prado Mansur Domingos, juíza do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E a senhora Franceline de Aguiar Pereira, representante do Instituto Nacional de Tecnologia Preventiva. Os convidados farão inicialmente uma fala de 15 minutos. E depois que as parlamentares intervirem, as senhoras voltam a falar. Estão todas. Vamos começar pela ordem do convite à mesa, né? Conceder a palavra à senhora Aline Yamamoto, do Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos. 15 minutos, inicialmente. Boa tarde a todos. Só para prevenir. Sim. Desculpa, mas aqui tem o horário lá para você se basear um pouco. Tá. E a campainha aqui é meio estridente, né? Mas não se assustem, não. Viu? Ela é terrivelmente... Bom, boa tarde a todas e todos aqui presentes. Gostaria de cumprimentar a iniciativa de discutir o monitoramento das medidas protetivas, que é um dos temas de grande desafio ainda para o Estado brasileiro. Cumprimentar, então, todas as minhas companheiras e colegas aqui de mesa, em nome da senadora Regina Souza, Ana Cristina, delegada aqui da DEAN do Distrito Federal, também grande parceira em todas as ações, a doutora Maria Domitila e também a Franceline, que veio falar aqui, que eu a conheci aqui hoje. Bom, e eu gostaria, então, a minha fala vai se centrar em 3 partes. Antes de falar especificamente das medidas que estão propostas na solicitação de audiência, que é o botão do pânico, tornozeleira eletrônica, casas-abrigo, gostaria de fazer algumas observações prévias, né? A gente tem, não só porque acompanhamos esse tema diariamente, porque estamos em contato com todo o sistema das redes especializadas de serviços que atendem as mulheres, mas também porque a gente tem sido realizadas diversas pesquisas nos últimos anos, de caráter qualitativo, a maioria delas, mas já trazendo uma avaliação da implementação da Lei Maria da Penha no nosso país. E fazendo referência a essas pesquisas, e quem atende também, quem está na ponta atendendo as mulheres nos serviços, como a doutora Ana Cristina, a doutora Domitila, sabe que uma das grandes inovações da Lei Maria da Penha é a previsão das medidas protetivas de urgência.
Isso não só sobre o ponto de vista dos operadores do sistema de justiça, mas também sobre o ponto de vista das próprias mulheres. Então, uma das principais demandas, como a mulher consegue sair, buscar ajuda do poder público, a demanda das mulheres é de proteção. Quero romper, quero ajuda do Estado para parar de sofrer violência do companheiro, ex-companheiro, namorado, ex-namorado, da violência que a afeta diariamente. Então, sendo essa maior inovação da Lei Maria da Penha, o que tem também apontado as pesquisas é uma certa dificuldade, os desafios de implementação das medidas protetivas de urgência. E aí eu gostaria de mencionar algumas, que também não deve ser muita novidade para as pessoas aqui presentes, existe uma demora na análise e deferimento pelo sistema de justiça das medidas protetivas, tem a dificuldade da exigência de provas para a concessão das medidas protetivas e que muitas vezes recai o ônus sobre a própria mulher de levar e produzir essas provas, o que é bastante problemático como condição, né, como reunião de informações para concessão de medidas protetivas. Tem também a questão da dificuldade de integração do sistema de justiça com a rede especializada de serviços. E essa falta de integração se dá também na falta de integração dos bancos de dados, da informação sobre a concessão dessas medidas. Dentro desse panorama, eu gostaria de lembrar que a Lei Maria da Penha traz um rol não taxativo de 15 medidas protetivas de urgência. Medidas de natureza civil, medidas de natureza criminal, medidas proibitivas, ou seja, coercitivas. E o que a gente também tem observado na aplicação da Lei Maria da Penha, das medidas protetivas de urgência, é que a gente ainda tem uma dificuldade de compatibilizar, no âmbito dos juizados e das varas, compatibilizar as medidas de natureza civil e penal. Então, a maior parte das medidas protetivas de urgência que são aplicadas com maior incidência, digamos, são as de caráter proibitivo, são as medidas de vigilância coercitiva e, muito comumente, de afastamento do autor de violência da mulher que está em situação de violência. E eu gostaria de lembrar isso, reforçar, porque quando a gente fala monitoramento de medidas protetivas, não é à toa que a gente traz formas de monitoramento que são essas relativas a medidas de vigilância coercitiva. E é preciso reforçar, porque é muito importante que todas as medidas de caráter civil, e muitas delas têm a possibilidade de oferecer às mulheres condições materiais para sair dessa situação de violência, elas muitas vezes não são aplicadas com tanta incidência como as demais medidas. Então, feita essa premissa, eu gostaria, então, de falar sobre alguns das formas de monitoramento e o que as pesquisas também têm apontado. As formas, teve pesquisa qualitativa, foram algumas pesquisas apoiadas pela SENASP, Secretaria Nacional de Segurança Pública, em parceria com a Secretaria Especial de Política para as Mulheres, observou que hoje existem importantes iniciativas de monitoramento das medidas protetivas em programas específicos das polícias militares, e exemplo disso é o conhecido programa Patrulha Maria da Penha, que teve sua primeira iniciativa no Rio Grande do Sul, mas que hoje já está sendo bastante replicada em outros municípios e outros estados. Essa existência desse acompanhamento das medidas protetivas por parte de grupos específicos das polícias militares tem sido uma força que tem encorajado as mulheres a buscar a justiça, dando-lhes maior confiança na efetividade desse mecanismo previsto na lei. Por outro lado, que a gente vem acompanhando todos esses programas, nós observamos que a maior parte deles ainda está sendo desenvolvido em caráter piloto. Então, não tem abrangência estadual, né? São geralmente municípios, ou menos que municípios, bairros, em que contam com um efetivo específico para monitorar as medidas protetivas. A Secretaria Especial de Política para as Mulheres está participando, junto com diversos outros ministérios,
do Pacto, da elaboração de estratégias para o Pacto Nacional de Redução de Homicídios. No pacto foi incluído um eixo específico sobre violência doméstica e familiar contra as mulheres. E, a partir dali, eu vou apresentar algumas informações agora, que foi fruto de um levantamento que nós fizemos em agosto desse ano, sobre essas medidas, essas formas de monitoramento de medidas protetivas. Então, ela tem esse marco, que é o agosto de 2015, mas acho que serve bastante para a gente ter um panorama nacional de como vêm sendo aplicados esses diferentes mecanismos. Então, vamos falar primeiro do botão do pânico. Essa primeira iniciativa do botão do pânico foi implementada pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo em 2013. E ele é um dispositivo que é oferecido para as mulheres que recebem medida protetiva para que elas acionem o botão quando sentir-se em situação de perigo, quando houver a proximidade do agressor. O que já tem, depois do botão do pânico, nós já mapeamos iniciativas em outras 15 unidades da federação. Não necessariamente com a mesma idêntica tecnologia, o que vem se alastrando também é o uso de aplicativos de celulares para fazer, às vezes, de um botão de pânico, né, para acionar um pedido de ajuda, de socorro. E esse botão, quando a mulher, então, aciona, chega aí diferentes, ou guarda municipal, ou outro serviço de segurança, ou polícia militar, diferentes, porque os arranjos são diferentes nos estados, mas aciona um pedido de socorro que tem que chegar em um curtíssimo espaço de tempo para garantir a segurança da mulher. O que a gente vê apenas como uma preocupação em relação ao botão do pânico é esse mecanismo ser aplicado de forma isolada e colocar, porque a gente deixaria apenas nas mãos das mulheres a responsabilidade de acionar o mecanismo, seja o botão, seja o aplicativo. Então, seria o que nos preocupa é deixar para a mulher esse peso de ela mesma responder pela sua própria proteção. Sobre a tornozeleira eletrônica, a gente tem vários estados também com essa iniciativa de implementar a tornozeleira eletrônica, geralmente, realmente, como forma de medida cautelar à prisão durante o processo, como que a gente entende que é adequado, no caso da Maria da Penha, porque são medidas protetivas. E a gente temos mapeado 13 unidades da federação com ações no âmbito de tornozeleira eletrônica. Esse mecanismo nós entendemos que deixa a mulher mais protegida, porque ali ela não está, o cargo de acionar o mecanismo não está nas mãos da mulher. Existe toda uma central que consegue monitorar o percurso, a região em que o agressor está circulando, e quando ele sai, portanto, ou ele se aproxima demais fora do permitido, quem está monitorando essa central já identifica, já entra em contato com a própria mulher, já entra em contato com o agressor para solicitar o afastamento e, se for o caso, já poder acionar rapidamente, porque eles estão monitorando o tempo todo o trânsito, né, do agressor. Ainda existem algumas resistências na aplicação desse mecanismo por conta da exposição que tem do agressor de utilizar o mecanismo, muitas vezes ainda quando não existe uma condenação. Mas nós entendemos que é uma medida cautelar bastante importante e que assegura mesmo uma proteção, uma sensação maior e efetiva de proteção para as mulheres. Em relação às casas-abrigos, a gente tem, essa é uma política que vem sido bastante incentivada pela Secretaria de Política para as Mulheres, e existem casas-abrigos em todas as unidades da federação. No total, no Brasil, são 79 equipamentos, ora vinculados ao organismo estadual, ora a um organismo municipal. Nós, em 2011, publicamos as diretrizes nacionais de abrigamento. Então, existe uma política nacional de abrigamento que foi construída em parceria com outros ministérios do governo federal. E é o que a gente tem de desafio no abrigamento. A gente tem observado, abrigamento tem que ser a última medida. E se a mulher está em situação de risco iminente de morte,
é um cerceamento de liberdade. Estar numa casa-abrigo, junto com seus filhos ou filhas, implica um certo cerceamento de liberdade. E a nossa preocupação, e por isso que entendemos, e aqui vale mencionar, que a CPMI de Violência contra as Mulheres propôs um projeto de lei que obriga, então, no caso de mulheres que sejam encaminhadas a serviços de abrigamento, que essa medida seja comunicada num prazo curto ao juiz ou juíza, para que o juiz ou juíza possa avaliar se estão presentes os requisitos para a prisão preventiva do agressor. Afinal, se existe uma pessoa em risco de morte e que precisa sair do seu local de residência, precisa estar num lugar separado da sociedade, isso significa que não é o agressor que vai ficar solto. Então, seria evitar essa inversão de que as mulheres que estão em risco, elas que ficam, entre aspas, cerceadas de liberdade. Isso é um projeto de lei que está em trâmite ainda, que foi proposto pela CPMI. Para complementar, embora não tenha sido objeto, e eu já tenha mencionado também rapidamente, a experiência das patrulhas Maria da Penha, que são um grupo específico, geralmente da Polícia Militar, mas não exclusivamente. Alguns municípios têm utilizado, feito capacitação, formação de grupos de guardas municipais, de formar um grupo para monitorar as medidas, para realizar visitas periódicas às mulheres que têm uma medida protetiva deferida pelo juiz. A gente observa, por exemplo, que a grande iniciativa que foi no Rio Grande do Sul já está interiorizada para mais de 22 cidades. A gente mapeou em outras 15 unidades da federação a existência desse tipo de patrulhamento para monitorar medidas protetivas. Muitas das iniciativas são bastante pontuais ainda, podendo circunscrever apenas um único bairro em uma única cidade. O que é interessante é o trabalho preventivo. Só o fato de haver um grupo que está identificado para monitorar as medidas protetivas já confere maior confiança e proteção para as mulheres daquela localidade. E, por fim, a gente tem estimulado, com a política da implementação do Programa Mulher Viver Sem Violência e da implementação das Casas da Mulher Brasileira, que estejam vinculadas às casas esses serviços de monitoramento de medida protetiva, como é a Patrulha Maria da Penha. Então, acho que são essas as observações, esse retrato que eu gostaria de compartilhar com vocês. Esse é um tema extremamente sensível, que é dar efetividade a uma medida para que venha oferecer proteção às mulheres, não só proteção, e aí eu gostaria de reforçar a importância de nós insistirmos de que juízes e juízes, promotores e promotoras enxerguem outras formas de medidas protetivas de natureza civil, que são muito importantes para a autonomia das mulheres. Então, agradeço novamente o convite, fico aqui à disposição para as perguntas e para o debate. Obrigada. Obrigada, Aline. Parece-me que tem alguém com problema de passagem de voo. É a doutora Maria Domitila. Doutora Maria Domitila, então vou passar para ela, que ela tem horário em aeroporto. Então, senhora Maria Domitila Prado Mansur, é juíza do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Com a palavra. Boa tarde a todos. Peço licença a todos também para cumprimentá-los na pessoa da senhora senadora presidente de mesa, Regina Souza. Represento aqui o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com muito prazer, e também a Coordenadoria de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que também foi criada por uma recomendação do CNJ. O juiz acabou se aproximando dessa situação de violência doméstica contra a mulher, familiar e doméstica contra a mulher, e acabamos percebendo que a atuação ela não está limitada às nossas salas de audiência, às análises de pedidos de medidas protetivas. As medidas protetivas, como bem ressaltado pela Aline, elas são o coração da Lei Maria da Penha, elas que impedem efetivamente a reiteração da conduta criminosa, desde que judicializada a situação, e ela impede o que nós tememos no final do caminho, que é a ocorrência do feminicídio. Nós tivemos a lei sancionada em 9 de março passado, e o que nós não queremos é que o Brasil continue nesse lamentável
posto de 5º país no assassinato de mulheres. As medidas protetivas de urgência, elas são concedidas pelo juiz a requerimento da parte, a requerimento do Ministério Público, da autoridade policial, e também existe o entendimento já sedimentado que até mesmo de ofício o juiz pode conceder essas medidas protetivas. A Lei Maria da Penha, ela trouxe uma realidade diferente ao nosso dia a dia no fórum. Os fóruns começaram a ser procurados mais pelas mulheres, que são as vítimas diretas, mas nós não podemos nos esquecer também das vítimas indiretas, que são os familiares envolvidos na situação de violência doméstica, no episódio de violência. São os filhos, são os pais, são parentes por afinidade que acabam se aproximando e participando da situação de violência. Então, a Lei Maria da Penha não se restringe no que diz respeito à concessão de medidas protetivas à pessoa da vítima direta. Existe uma possibilidade de ampliação dessa proteção aos demais envolvidos nessa situação de violência. Com relação à demora na concessão das medidas protetivas, existe realmente essa situação. O juiz tem um prazo estabelecido por lei de 48 horas, que está previsto na Lei Maria da Penha, mas nem sempre esses pedidos de medidas protetivas são encaminhados diretamente ao juiz e existe uma certa resistência das mulheres, todos nós sabemos, de denunciar a violência às autoridades competentes. Às vezes, os episódios de violência ficam limitados naqueles estreitos locais onde a vítima reside, desenvolve as suas atividades profissionais. Aliás, existem medidas protetivas de muita utilidade, muitas delas concedidas até nos plantões, de impedimento de o agressor se aproximar do local de trabalho da vítima. Por quê? Ele vê como uma agressão muito eficaz xingar, ofender, atirar objetos na mulher no local onde ela trabalha. Por quê? O empregador, num momento, vai acabar despedindo esta mulher. E esta mulher vai continuar no ciclo de violência do qual ela não consegue se desgarrar por não ter condições para manter a sua própria subsistência e de muitas outras pessoas que estão no seu contexto e dela depende. Já foi feito um estudo pela ONU, a mulher realmente é a cuidadora, sempre tem uma pessoa sendo cuidado por uma mulher. A mulher cuida dos filhos, a mulher cuida do companheiro, a mulher cuida dos pais, a mulher cuida até mesmo de um vizinho que não tem família, a mulher está sempre se desdobrando nos afazeres do lar, nos trabalhos fora de casa e também nessa situação de cuidado. Então, qual é a grande arma desse homem? Manter a vítima numa situação de fragilidade, de vulnerabilidade, que não possa sair desse ciclo de violência. O que o Tribunal de Justiça se dispôs, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e também os outros tribunais de justiça, pelo que eu tenho acompanhado, eu fui nesse ano presidente do FONAVID, do Fórum de Juízes atuantes nas varas de violência doméstica familiar contra a mulher, e nós pudemos perceber várias ações e vários projetos, independentemente das localidades. Cada região do país tem a sua peculiaridade e projetos que deram muito certo e tentaram tirar a mulher dessa situação de flagelo, que é o que nós vivenciamos dia a dia. São Paulo tem um projeto que é o Bolsa de Oportunidades para as Mulheres, que pretende reunir nesta bolsa várias condições para que as mulheres vítimas de violência sejam capacitadas, sejam profissionalizadas e ingressem no mercado de trabalho para que tenham a sua própria subsistência. Uma outra situação no Tribunal de Justiça, a preocupação nossa é com a autoestima da mulher que se vê machucada, lesionada pelas agressões perpetradas pelo ofensor. Lembrando aqui que a vítima, na Lei Maria da Penha, é a mulher, é a menina, proteção ampla, mas o autor da violência doméstica pode ser não só o homem, como também a mulher. Existem casos que já passaram pelos processos de que existe uma violência praticada por madrasta
contra a enteada. Então, é uma gama muito grande de situações, e aqui também, a doutora Aline pontuou com muita precisão a necessidade de uma criatividade, claro, atrelada aos termos da lei, na concessão dessas medidas protetivas. O dano patrimonial também é encarado como violência pela Lei Maria da Penha. Há homens que praticamente destroem a residência de suas esposas, companheiras, mães, é o caso dos viciados em entorpecentes, que acabam destruindo e levando a família a uma situação pior por conta de uma falta de suporte material. Com relação especificamente ao botão do pânico, existe uma legislação municipal em São Paulo prevendo o fornecimento pela Prefeitura Municipal do botão do pânico à Guarda Civil Metropolitana, e o apoio do Ministério Público e do Poder Judiciário será no tocante à identificação das vítimas, identificação dos casos em que essa mulher vai receber o botão do pânico. Compartilho também a opinião da Secretaria de Políticas para as Mulheres, que a principal forma de evitar a reiteração da violência e também impedir o início dessa violência é monitorando o próprio agressor. Na nossa opinião, o botão do pânico, ainda que extremamente relevante, ele é um dispositivo eletrônico que deve ser utilizado de forma acessória. Deve ser o homem acompanhado, sim, por meio das tornozeleiras eletrônicas. Existem já vários estados da federação que contam com a tornozeleira eletrônica. Não é o caso de São Paulo por hora. Ano que vem, provavelmente, já teremos as tornozeleiras, porque estamos em processo de licitação. Já foi contabilizado o número de tornozeleiras necessárias, e esse é um mecanismo cautelar que realmente protege muito as mulheres. E por quê? Eu deixei para essa parte final, mas não porque é menos importante. No nosso entendimento, no entendimento do juiz e dos operadores de direito, quem deve monitorar essas situações de violência não é o particular. É o poder público, e o poder público por meio da Polícia Militar, por meio da Guarda Civil Metropolitana e até mesmo por meio da Polícia Civil. A doutora delegada se encontra aqui presente e sabe como que as mulheres se apoiam na Polícia Civil, inclusive para a proteção. Não se sente segura em deixar a Delegacia de Defesa da Mulher sem a garantia do delegado, da delegada, que realmente ela estará protegida. A Patrulha da Paz já opera em São Paulo, na comarca de Sorocaba, e a Polícia Militar acompanha as pessoas que receberam, as vítimas diretas e indiretas que receberam a medida protetiva. Há 9 anos atrás, algo para mim, como juíza, parecia faltar nessa situação toda de medida protetiva, de atuação do juiz, atuação do promotor, atuação da polícia. E desde sempre eu me perguntava por que a medida protetiva não era incluída nos bancos de dados da Polícia Civil, da Polícia Militar e da Guarda Civil Metropolitana. Felizmente, nós tivemos uma legislação de iniciativa estadual que acabou determinando a expedição de ofícios pelo juiz aos sistemas de dados, bancos de dados, para a inclusão da concessão das medidas protetivas. Então, a pessoa que é parada em via pública, além de ser verificado se existe um mandado de prisão contra ela expedido, também vai ser verificado se existe uma medida protetiva em curso, em vigência e que deve ser observada. Isso o que impedirá? Impedirá que essa pessoa se aproxime da vítima, impedirá que, num descumprimento da medida protetiva, seja decretada a prisão preventiva, que, em reiteração a enunciado já existente neste último Fonavide, foi determinado que pode ser concedida de ofício, até mesmo sem requerimento das partes, do Ministério Público, se realmente o juiz constatar que existe uma situação de perigo, de risco, envolvendo a vítima indireta e as vítimas indiretas. É um pleito do Fonavide a inserção no artigo 22 da Lei Maria da Penha do fornecimento dos dispositivos eletrônicos, e aqui eu cito também o PLP 2.0,
que teve também origem no Rio Grande do Sul e que opera em São Paulo, mas que temos qual a necessidade? De colocar as polícias trabalhando junto com esse sistema. Houve uma situação em que existia a ideia de a mulher acionar uma amiga, acionar um parente, acionar alguém conhecido para que essa pessoa fosse socorrê-la ou acionasse a polícia. No nosso entendimento, essa questão traz mais risco, não só aquela mulher que está envolvida no episódio, como aquela pessoa que se aproxima para ajudar. Então, o capaz para o auxílio não é a vítima ou algum colega ou algum próximo, ainda que eficaz, ainda que merecedor de aplausos, esse projeto, e é um projeto que nós gostamos muito e pretendemos adotar, mas é um projeto que deve ser utilizado com a parceria da Polícia Militar. Já existe um comprometimento em São Paulo de tentativa de união das TIs, do Tribunal de Justiça, da Polícia Militar, para a efetivação do PLP 2.0. Existe a necessidade também, nós temos ouvido muito falar sobre as audiências de custódia. Logo imediatamente após o flagrante, os presos são levados à presença do juiz para que o juiz realmente afira quanto à necessidade de manutenção da medida extrema, que é a prisão preventiva. Na Lei Maria da Penha, existe a situação, que também é alvo de ampla discussão, e esperamos que essa discussão prossiga. Existem penas que são muito brandas, por exemplo, da ameaça, como, por exemplo, da lesão corporal leve. E esse tipo de pena, fatalmente, se o ofensor não tem antecedentes criminais, é uma pessoa que não dada a vida criminosa, ela termina por ser libertada mediante fiança ou ainda com medidas cautelares ou medidas protetivas em favor da vítima. Existe uma ideia de estabelecimento da audiência de admoestação para que o ofensor ou a ofensora, antes de ser colocado em liberdade, venha à presença do juiz e seja advertido das consequências do descumprimento da medida protetiva, inclusive a automática conversão dessa medida protetiva ou a decretação da prisão preventiva. São meios que os juízes, alinhados aos demais operadores do direito, senhora senadora, buscam para evitar a escalada da violência. Nós trabalhamos em conjunto com o Poder Legislativo, com o Poder Executivo, nós do Poder Judiciário, na campanha Compromisso e Atitude. Vários projetos estão sendo apresentados. Existe uma grande preocupação com a recuperação dos agressores para que essa cultura de violência realmente se afaste do povo brasileiro, que é algo realmente nós percebemos cultural, mas que existe um respeito muito grande à Lei Maria da Penha. A preocupação com as mulheres negras é um ponto que também nos leva à discussão e preocupação. A preocupação também é grande com relação às mulheres imigrantes, às mulheres que chegam no Brasil, porque acham que, relatando episódios de violência doméstica e familiar, por estarem em situação irregular, serão expulsas do território nacional, ou algumas mesmo, como já relatado, não têm conhecimento de que no Brasil são as leis brasileiras que se aplicam, então temem por ser levadas a um juiz brasileiro e serem submetidas à legislação do seu país de origem. O Brasil atualmente está recebendo os refugiados, o Poder Judiciário está atento e sensível a essa nova realidade e também pretende trabalhar junto a essas comunidades, que são comunidades que têm culturas diferentes e que vão aos poucos se adaptando à nossa cultura. Mas o que nós queremos apresentar é uma cultura de não violência. Existe na Espanha um estudo de que as mulheres que saem desse ciclo de violência conseguem retornar ao cotidiano de uma forma robusta, desde que empoderadas e desde que afastadas desse ciclo de violência. E é isso que nós pretendemos para o Brasil também. Agradeço a todos pela palavra e estou à disposição. Obrigada, doutora Maria Domitila. Só um minutinho, senadora. Vamos colocar a votação dos requerimentos, porque vão adiantar a ordem do dia, senão nós não conseguimos mais votar. Pode ser? Pode. Quero registrar a presença da deputada Conceição Sampaio, que está aqui desde o começo, PP do Amazonas, deputada Luiziane Lins, PT do Ceará, e a presidenta Simone Tebet, que se ausentou agora, mas já esteve aqui e disse que vai voltar, que é a presidenta desta comissão.
Então, vamos interromper um pouquinho para colocar em votação aqui os requerimentos, por conta da ordem do dia que vai ser convocada, e a gente não vai... Rapidinho a gente volta. Aqui, subscrito pela deputada Luiziane Lins. Preciso do texto. Requerimento número 41, vamos apreciar os requerimentos. 41 de 2015, da senadora Vanessa Grazottin, subscrito pela deputada Luiziane Lins. Requer a realização do seminário Mulheres, Violência e Mídias Sociais, no dia 2 de dezembro de 2015, com a presença de especialistas no auditório da Interlege, no Senado Federal. Quer falar, deputada? Justificar? Então, é em discussão, alguém quer discutir? Então, em votação na Câmara, deputadas que forem a favor permaneçam como se encontram. Aprovado. Em votação no Senado, senadores e senadoras que são a favor permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Um outro requerimento, número 42, também da senadora Vanessa Grazottin, subscrito pela deputada Luiziane Lins. Requer, nos termos regimentais, aditamento ao requerimento número 7 de 2015, que se refere à audiência pública para detalhar medidas em favor das mulheres vítimas de violência doméstica e mulheres com deficiência, para que inclua na discussão o impacto financeiro causado por violência doméstica, quando, em função da agressão, a mulher encontra-se impedida de trabalhar e gerar renda. Sugiro que sejam convidados os seguintes representantes: Instituto Nacional de Seguro Social, Sistema Único de Saúde, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Núcleo de Estudo e Pesquisa sobre a Mulher da Universidade de Brasília, Consultoria Legislativa do Senado Federal. Alguém quer discutir? Eu gostaria, presidenta Regina, dessa mesa, como relatora da comissão, ontem nós tivemos uma diligência no Estado de Ceará, uma audiência do Senado, da Câmara, dessa comissão mista. Eu só queria dar esse dado, que eu achei muito preocupante, fiquei muito impressionada. Que ontem tinha uma secretária de Mulheres da CUT, do Estado de Ceará, estava presente na audiência, e ela deu um dado que uma pesquisa interna que a CUT fez com os filiados, dos setores filiados à CUT, ela afirmou que entre 10 mulheres que faltam, por algum motivo, o dia de serviço, 9 por causa da violência doméstica. 9. Eu fiquei muito impressionada com isso. É uma coisa, 90%, é uma coisa muito impressionante. Então, assim, eu ouvi isso de uma cutista, de uma sindicalista, de que eles estão fazendo a pesquisa em loco. Então, assim, é muito impressionante. Só que é só para reforçar que é fundamental esse debate aqui na casa. Obrigada, deputada. Em discussão ainda, não havendo quem queira discutir, votação. Na Câmara dos Deputados, deputadas que forem a favor do requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado. Em votação no Senado, senadoras que sejam a favor do requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado. Tem um terceiro requerimento, é o último, né? É, o último. Deputada Carmen Zanotto, subscrita pela deputada Luiziane. É o número 43. Requer aditamento a requerimento 2515, a inclusão de convidados para participar de audiência pública para debater experiência importante na efetivação de medidas protetivas utilizadas com o objetivo de reduzir os altos índices de violência contra a mulher. Mas esse tema... Convidado de hoje. E as pessoas estão aqui? Ah, tá. Temos mais presenças aqui. Então, para esta audiência de hoje, foi aditado ainda a presença de Ana Cristina Melo Santiago, delegada-chefe da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher do Distrito Federal, Hermínia Azuri, juíza do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, Matheus Aguilar Pereira, Instituto Nacional de Tecnologia Preventiva, e Maria Domitila Prado, que já falou, da juíza do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. É que a audiência começou sem citar os convidados todos que não estavam aqui nesta... Então, em discussão, em votação, deputadas que são a favor permaneçam como se encontram. Votação do Senado, senadoras que forem a favor permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. É o último. Isso. Senadora, a doutora
Quanto tempo? Ok, então vamos passar para a próxima convidada. E aí já convido, mas não tem... Vai fazer uma outra mesa, né? Porque tem... Não, são só 4, os demais não confirmam. Ah, tá. É porque foram convidados, mas não Tá, vieram. não vieram, tá certo. Então, agora, Ana Cristina Melo Santiago, delegada-chefe da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher no Distrito Federal. Boa tarde a todas, a todos. Eu queria cumprimentar os integrantes da mesa, em nome da senadora Regina Souza, parabenizar pela iniciativa e colocar um pouco aqui da minha experiência prática enquanto delegada de polícia e há aproximadamente 4 anos na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher aqui do Distrito Federal. Quando nós falamos em medidas protetivas, a gente observa que, sem sombra de dúvidas, foi o grande diferencial de toda a Lei Maria da Penha estabelecer essa possibilidade, né, de conferir realmente maior proteção à mulher que procura uma delegacia de polícia. E nós não podemos deixar de reconhecer que as delegacias de polícia são, sem sombra de dúvidas, a maior porta de entrada a essa rede de enfrentamento à violência contra a mulher que está montada. O que nós observamos na prática, e eu queria aqui pontuar 3 aspectos a partir da fala das minhas antecessoras que eu coloquei. A questão do prazo para o deferimento dessas medidas, a questão do monitoramento e a questão do descumprimento, que é também uma grande problema que hoje nós vivenciamos no nosso dia a dia, nas nossas atividades. Então, quando a gente observa o prazo para deferimento dessas medidas, nós sabemos que, pela Lei Maria da Penha, quando a mulher faz esse requerimento na delegacia, nós temos até 48 horas para encaminhar ao juiz, e o juiz tem mais 48 horas para decidir. Infelizmente, nós temos notícias de alguns estados que essa demora pode chegar até 60 dias ou mais na análise desse pedido e nesse deferimento. E isso tem sido um fator que tem desencorajado muito as mulheres a fazerem a denúncia, porque elas, quando chegam à delegacia e pedem informações de como vai ser esse procedimento, elas querem alguma espécie de garantia de que aquela denúncia ela vai se materializar realmente em alguma proteção ali efetiva naquele momento, porque ela teme muito voltar para casa e sofrer uma represália. E grande parte dessas mulheres não querem ir para a casa-abrigo por esses aspectos que foram colocados, né? A gente precisa reconhecer que existe uma lógica invertida na questão da violência contra a mulher. Na verdade, o homem agressor, ele fica solto, aguardando uma avaliação judicial, e essa mulher, ela, de imediato, ela tem que ser retirada das suas atividades habituais, do seu lar, da companhia dos seus familiares. Muitas vezes ela tem um filho do sexo masculino que, em razão da idade dele, já acima de 12 anos, no caso aqui do Distrito Federal, ele não pode ser abrigado, e aí ela não vai, porque ela não quer se liberar, né, se separar daquele filho. Então, a gente precisa começar a avaliar de que forma nós podemos efetivamente conferir maior proteção a essa mulher. Então, existe aqui no Congresso um projeto, que é o PL 6433, que ele é um projeto que tem todo o apoio, inclusive, da própria Maria da Penha, que tem falado aonde ela tem, no sentido de que a delegada de polícia ela possa, já na delegacia, aferir o deferimento de algumas medidas protetivas, aquelas mais usuais. Final agora, eu tenho que ir lá, convido a deputada Keiko para presidir aqui, eu tenho que ir lá votar, porque a votação nominal a gente leva para outra. E aí, eu der tempo lá, eu volto aqui. Continua, por favor. Certo. Então, seriam aquelas medidas que a Aline bem colocou, as medidas de vigilância coercitivas mais comuns, que a própria delegada
sempre a gente tendo em mente que é importante que isso tudo seja mantido numa delegacia especializada da mulher, num espaço que foi conquistado a partir de uma grande luta social, de movimentos sociais, e que seja valorizado como tal, como um espaço realmente adequado de atendimento e de avaliação da situação dessa mulher. Para que a delegada ali ela possa avaliar e, a exemplo do que é utilizado já há muito em nossa legislação, por exemplo, na prisão em flagrante de um crime comum, né? O delegado entende que é uma situação flagrancial, lavra o auto de prisão em flagrante e comunica imediatamente ao juiz, ao Ministério Público, à Defensoria Pública, para que avalie a legalidade daquela medida. Então, isso nós entendemos, né, que seria assim, um grande avanço na legislação e que realmente nós não só daríamos mais proteção a essas mulheres, como nós também encorajaríamos essas mulheres a procurarem mais uma delegacia de polícia. Porque o que a gente observa na prática que ainda é um grande ponto. Elas muitas vezes voltam atrás e não fazem a denúncia quando elas percebem que elas não têm certeza do que vai acontecer ao final e nem tampouco se vai acontecer e muitas vezes no prazo. Por outro lado, para a delegacia seria muito interessante ela ter essa informação, porque o que acontece hoje? Muitas vezes a mulher ela vem à delegacia noticiar o descumprimento de uma medida protetiva e nós não temos qualquer informação acerca nem do deferimento e nem muito menos da intimação desse agressor, porque não basta só a mulher apresentar uma cópia da medida protetiva que foi deferida, nós temos que ter informação se esse agressor foi intimado. Ao lado disso, a gente tem hoje um entendimento no STJ que essa situação não é crime, não caracteriza o crime de desobediência. Então, vocês imaginem como a situação hoje é muito complexa. Então, a gente precisa que... nós precisamos ter informações fidedignas que essa medida protetiva foi deferida, que esse agressor foi intimado. Nós precisamos, mais que isso, nós precisamos ainda achar alguma outra espécie de delito para colocar naquela ocorrência, porque se nós colocarmos só a desobediência, nós não vamos poder lavrar um auto de prisão em flagrante, nós vamos poder fazer uma ocorrência criminal, porque o STJ hoje entende que essa situação não caracteriza um crime de desobediência. Existe também já um movimento muito forte no sentido de que os legisladores venham realmente a tipificar o crime de desobediência de medida protetiva, porque, uma vez caracterizado isso, qual é a nossa atuação? Nós lavramos o auto de prisão em flagrante e nós mantemos esse agressor preso, porque, pela legislação, estão presentes os requisitos da prisão preventiva, então nós não arbitramos fiança, encaminhamos diretamente ao judiciário para que ele avalie também a regularidade daquela prisão. Então, nós entendemos que, de pronto, esse seria o maior mecanismo de efetividade da questão das medidas protetivas. E também nos daria subsídios para que a autoridade policial, o delegado de polícia, ele pudesse atuar no momento em que a mulher procura a delegacia e noticia um provável descumprimento de medida protetiva, porque, vocês sabem, a delegacia ela trabalha 24 horas e aos finais de semana. Então, muitas vezes, se é durante o horário que os cartórios dos tribunais estão funcionando, a gente tem como ligar uma vara e procurar essas informações. Mas, via de regra, nas madrugadas, aos finais de semana, que são quando os índices de violência doméstica eles são mais altos, a gente vê isso nas pesquisas, né? A partir de sexta-feira à noite até domingo à noite, nós não temos qualquer informação sobre isso. Então, é uma situação, muitas vezes, que nos deixa muito frustradas, porque vem, por exemplo, a Polícia Militar, uma guarnição, traz aquele agressor e a gente não tem o que fazer, não tem como deixá-lo preso. Então, isso é muito frustrante para a gente ali naquele momento, né? E quando a gente pensa também que a mulher tem essa medida protetiva, sem sombra de dúvida, a gente tem que pensar numa forma de monitoramento dessas medidas, porque não basta entregar um papel para essa mulher e um papel para esse homem, se ele realmente não tiver a certeza de que ele, de alguma forma, ele está sendo monitorado com aquilo. E aí é muito importante que a gente também observe que, diante de todos esses dispositivos que a Aline muito bem explicou, a gente tem o botão do pânico, que é o mais conhecido, mas a gente está dando
mais uma responsabilidade a essa mulher, né? Que é ela ser responsável pela segurança dela. Mas a gente tem que pensar que muitas vezes ela não tem a percepção da aproximação do agressor, né? Ele não chega e a cumprimenta e avisa que vai agredir, né? Ele chega sorrateiro. Então é importante que tenham mecanismos que informe essa mulher e aos órgãos de segurança quando ele está se aproximando, né? Que seja um mecanismo eletrônico, que tire mais esse peso das costas dela, né? Que ela possa efetivamente andar com tranquilidade, não andar sobressaltada, procurando aonde ela vai, se aquele agressor está se aproximando. Então, a gente tem que pensar nisso com muito cuidado. E saber que, mesmo num mecanismos como o botão pânico, só o caráter, como a gente coloca lá, o caráter educacional do homem, saber que, de alguma forma, aquela mulher pode acionar os órgãos de segurança, isso já o inibe a se aproximar ou tentar. Então, é muito importante que a gente tenha isso. Aqui no Distrito Federal, a gente tem um trabalho muito interessante com a Polícia Militar, que é o PROVID, quando eles trazem os resultados, que eles fazem um número de visitas, aquelas situações que são consideradas mais graves, e fazem relatórios, a gente observa realmente assim, como é importante esse acompanhamento, não só naquele momento que existe uma tentativa real de aproximação, mas de observar se está cumprindo, se está se aproximando, o que está acontecendo naquela casa. É essencial para aquela família, como bem colocou a senhora juíza. A violência doméstica, ela não atinge só a mulher, né? Ela atinge todos aqueles que estão próximos, todos aqueles que, de alguma forma, têm algum afeto, alguma ligação com aquela mulher, e adoecem todos que estão ali. Por isso que é tão importante que a gente fale e busque combater cada vez mais isso. Nós temos aqui no Distrito Federal também, a Polícia Civil desenvolveu um software que é possível implantar através de celulares esse monitoramento, inclusive com localização espacial e acompanhamento. É uma situação que está sendo avaliada na Secretaria de Segurança, tanto a questão do botão antipânico, existe uma legislação distrital também que determina a adoção, quais seriam as formas que o Distrito Federal iria implantar como esse monitoramento. Então, é isso que eu volto a reiterar. Eu acho que, de imediato, a gente tem que pensar em mecanismo que essa mulher possa, de uma forma mais rápida possível, ela ter essa medida protetiva em mão, né? A gente, na nossa prática diária, e isso que eu quero pontuar, a minha experiência enquanto delegada, muitas vezes, não é raro a gente conversar com a mulher e, no momento que a gente coloca para ela que essa medida ainda vai ser submetida a um juiz e que ele vai ter um prazo para avaliar e que nós não sabemos qual vai ser essa decisão, ela recua. Ela recua e ela tem medo, porque ela fala, não posso sair de casa, não posso deixar meus filhos, eu cuido da minha mãe, eu cuido do meu pai, e ela simplesmente desiste. Então, a gente precisa pensar em particular nisso, e, em conjunto, a questão do monitoramento também, para que o homem saiba que não é apenas uma decisão judicial, que é o que muitos deles relatam lá. Eu posso ser até preso, mas na hora que eu sair, eu vou matá-la. Então, é importante ele saber que ele está sendo acompanhado, que não é um papel solto, né, não nada. E quando nós, na delegacia também, a gente observa, quem trabalha com violência doméstica sabe disso, que ali naquele momento é um momento de maior tensão, onde realmente a mulher ela coloca tudo o que aconteceu de uma forma muito clara, as testemunhas aparecem, os familiares aparecem, todo mundo está muito indignado com aquilo que aconteceu e realmente fala e se predispõe a ajudar. Passado uma semana, um mês, 2 meses, quando vem a audiência de justificação em juízo, muitas vezes ela já, né, por todo o envolvimento que ela tem com a situação, por toda a pressão que ela sofreu, né, com aquela decisão que ela teve, que a gente sabe que é uma decisão que não é muito fácil e que não é ainda muito entendida por diversas pessoas, ela é desestimulada a voltar atrás, a dizer que aquela situação não foi bem assim, que ela errou. E aí, assim, a gente observa que nós perdemos aí uma situação que poderia ter sido avaliada de uma forma assim, mais límpida, mais translúcida, ali naquele momento de maior tensão. Então, a minha fala é essa e também me coloco à disposição para qualquer esclarecimento. Boa tarde a todos e a todas. Quero aqui agradecer
a contribuição da senhora Ana Cristina Melo Santiago, delegada-chefe da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher do Distrito Federal, pela explanação. E passo agora, antes de passar a palavra à última oradora, né? Eu quero lembrar que o PL 173/2015 trata da criminalização do descumprimento das medidas protetivas. Esse projeto já está no CCJ, né, da Câmara dos Deputados, com o substitutivo apresentado pela deputada relatora, a deputada Gorete Pereira. Esse substitutivo é pela aprovação. Após o CCJ da Câmara, o projeto seguirá para o plenário, já está em votação, né? E lembrando que nesta quinta-feira, 26/11, na Câmara dos Deputados, no auditório Freitas Nobre, às 9h30, vai ter um debate, pautas femininas. O tema será tratado por especialista. Então, é importante que todos vamos participar, né? Que nós precisamos dar um basta nessa violência contra a mulher. É inadmissível. No meu estado, ontem, teve um caso que a moça, a mãe, né? A moça foi pedir medidas protetivas por várias vezes e não foi providenciado. E o agressor ateou fogo e ela ficou 10 dias hospitalizada no UTI, veio a falecer ontem. É inadmissível isso, gente. Nós precisamos urgentemente, juíza, fazer alguma coisa. Porque, olha, hoje nós estamos no 5º, né? Num ranking mundial de 98 países, que mais mata mulheres dentro de casa. E os filhos? Por isso que essa violência crescendo cada vez mais. Realmente nós temos que tomar uma atitude. Agora vamos ouvir a senhora Francilene de Aguiar Pereira, representante do Instituto Nacional de Tecnologia Preventiva, INTP. Por favor, com a palavra. Apertar aqui. Eu cumprimento a excelentíssima senhora presidente da sessão, da mesa dessa sessão, a deputada Keiko Ota, e, da mesma forma, cumprimento a todos os presentes, todas as autoridades, senhores e senhoras presentes. A violência contra a mulher é uma realidade lastimável. A cada 24 segundos, uma brasileira é espancada. Milhares de mulheres são assassinadas em nosso país todos os anos, perfazendo uma média de 4,8 homicídios para cada 100 mil mulheres. Esses números alarmantes colocam o nosso povo na desonrosa 5ª posição do ranking mundial de violência doméstica. Essa violência vem crescendo desenfreadamente. Nos últimos 30 anos, o número de mulheres assassinadas passou de 1.353 para 4.762 ao ano. Estamos falando de um aumento de mais de 220%. O número de mulheres mortas tem multiplicado. E de quem é a culpa? A ausência da intervenção estatal ao longo de nossa história foi a grande causa do crescimento desenfreado da violência contra a mulher. Como vimos nos números de homicídio, quase triplicou nos últimos 30 anos. Nós não estamos simplesmente discutindo se o Estado deve ou não meter a colher em briga de marido e mulher. Nós estamos falando da necessidade do Estado em salvar vidas. Vidas de mulheres que sofrem no silêncio de suas casas as mais diversas violências causadas com angustiantes requintes de crueldade. Mas, para conversarmos sobre isso, nós precisamos entender que não estamos falando de uma realidade distante de nós. Quantas de nossas mães apanharam? Quantas foram humilhadas? Quantas delas continuaram nessa condição por seus filhos? Quantas são as mulheres que, neste exato momento, estão sendo humilhadas, espancadas, torturadas e até mesmo mortas por seus companheiros? E tudo isso porque o Estado tem suas limitações e não consegue enxergar o que acontece dentro de 4 paredes. E tudo isso porque o Estado não consegue ouvir o grito de socorro dessas mulheres. Quando o Estado consegue ouvir o clamor dessas mulheres, ele chega tarde demais, porque o pior já foi feito, né?
através de iniciativas importantes da SPM, como Disque Denúncia 180, Casa da Mulher Brasileira, ônibus itinerante, nós podemos observar avanços com o objetivo de mudar essa realidade. Nós estamos aqui para falar de uma iniciativa que vem remando contra essa maré tão violenta. Em 2013, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, através de um convênio com a Prefeitura Municipal de Vitória e o Instituto Nacional de Tecnologia Preventiva, INTP, o qual eu represento, iniciou um projeto experimental, o projeto de fiscalização do cumprimento das medidas protetivas de urgência. Trata-se de uma tecnologia criada por 3 jovens acadêmicos, 2 acadêmicos de Direito e 1 de Engenharia Elétrica. E aqui eu faço uma ressalva e vejo a importância desse despertar na mente desses 3 jovens, então, acadêmicos, e que conseguiram observar na lei, uma das 3 melhores leis, né, do mundo, né, a Lei Maria da Penha, a lacuna deixada pelos legisladores. Prevê as medidas protetivas de urgência, esse instrumento maravilhoso em benefício das mulheres, mas não prevê mecanismo de fiscalização do cumprimento dessa medida protetiva. Então, esse ponto aqui eu acho muito e me orgulho de estar participando desse momento, que é um momento histórico, porque essa discussão hoje aqui foi provocada por um ato que eu posso dizer, acredito que posso tomar a iniciativa, eu não sou um especialista da causa, mas eu acredito que o despertar dessa temática começou ali no projeto Botão do Pânico. Pelo menos até o ponto que eu passei a conviver e a conhecer essa temática e conhecer a realidade dessas mulheres tão sofridas. Porque, para mim, quando eu entro na minha casa, é o melhor lugar que existe. Eu fecho a porta, me sinto tranquila, me sinto segura. E a realidade dessas mulheres é outra. Então, nós estamos falando aqui justamente de uma tecnologia e que, com o encorajamento da Convides, na pessoa da doutora Hermínia Silveira Zuri, que é a juíza de direito, coordenadora estadual de violência doméstica do Tribunal de Justiça de Vitória, e a eficiente participação da Guarda Municipal de Vitória e da Vara Especializada em Violência contra a Mulher de Vitória, que é a capital capixaba, tem feito a diferença na vida de inúmeras mulheres. Nós estamos falando do Botão do Pânico para as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. É um tema, né, de repercussão nacional e internacional. O Botão do Pânico foi palco de elogios na ONU, da CNN Internacional, Právida da Rússia, Telemonde da França, Fantástico, Jornal Nacional, Bom Dia Brasil, Mais Você. Semana passada nós recebemos lá em Vitória uma equipe da TV Al Jazeera, do Catar, querendo conhecer essa tecnologia que foi desenvolvida de forma pioneira aqui no Brasil e que tem feito realmente a diferença na vida das mulheres. Entre outras dezenas de mídias espontâneas, de reconhecimento em razão do caráter inovador e eficaz do projeto. O Botão do Pânico também foi o projeto ganhador do Prêmio Inovárias, sendo tema de elogios pelos ilustres ministros das altas cortes da Justiça, como Aires de Brito, Gilmar Mendes e Nancy Andrighi, que informaram a necessidade de nacionalizar essa prática tão inovadora. Mas, como muitos pensam, o Botão do Pânico não é apenas um aparelho, pois quem pensa assim é como aquele que apenas enxerga a ponta do iceberg. E no Botão do Pânico é justamente o que está por trás do aparelho, que faz com que o Estado passe a enxergar o que ocorre por trás dessas 4 paredes, além de ouvir o silencioso e tão intenso grito de socorro dessas mulheres tão sofridas. Todas nós sabemos que a Lei Maria da Penha foi um marco importantíssimo para o combate à violência contra a mulher. Porém, tudo que é bom deve ser aprimorado. Falamos isso porque a Lei Maria da Penha não dispõe de instrumento necessário para garantir a fiscalização do cumprimento das medidas protetivas de urgência. E é justamente neste problema que o Botão do Pânico visa auxiliar a Justiça. Por isso que o Botão do Pânico não é apenas um aparelho, mas sim um método de fiscalização do cumprimento das medidas protetivas de urgência deferidas em favor de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar.
Primeiramente, informamos que no início desse projeto, iniciado lá no Espírito Santo, foram disponibilizados 100 dispositivos dentro de um universo de uma média de 4.500 medidas protetivas deferidas em favor de mulheres no município de Vitória. E por causa de estarmos falando de um número tão reduzido, que você falar de 100 dispositivos para 4.500 mulheres, é que a equipe de psicólogos e assistentes sociais separaram os casos mais graves dentro de um universo de tantas medidas protetivas. Mas mesmo diante de casos tão graves na capital, que mais matava mulheres no Brasil, ao longo de 2 anos de projeto, podemos verificar resultados absolutamente surpreendentes. Nenhuma das mulheres que aderiram ao projeto voltou a ser agredida. Além do mais, mesmo falando de um número tão seleto de mulheres, foi constatada uma redução expressiva de homicídios contra mulheres de Vitória. Houve uma matéria publicada a semana passada, a fala de um representante do município, que ele disse, falando dessa redução de homicídios na capital, ele falou que, com base nas estatísticas, o levantamento feito pelas unidades de saúde e pela Secretaria de Segurança Pública, em 2013 foram 15 homicídios contra mulheres, 2014, 12, e até agosto de 2015 foram 8 homicídios contra mulheres em Vitória. Voltando aqui, né? Sem contar que a maior parte dos acionamentos culminou na prisão em flagrante do agressor, cerca de 55% dos acionamentos. Uma vez que a mulher solicita o socorro por meio do botão do pânico para o Estado, ela é prontamente atendida. Isto porque o atendimento recorde foi de 3 minutos e o mais demorado foi em 10 minutos. Em função desses resultados tão surpreendentes, que os sentimentos e sensações experimentados pelas mulheres após o recebimento do botão do pânico são proteção, coragem, segurança, justiça e tranquilidade. Esse é resultado de um levantamento de diversas reuniões que ocorreram com a equipe multidisciplinar que assiste à 11ª Vara de Violência de Vitória, juntamente com as mulheres que aderiram ao projeto Botão do Pânico, e esses 5 sentimentos passaram a fazer parte da vida delas: proteção, coragem, segurança, justiça e tranquilidade. Então, eu participei ao final de algumas dessas reuniões, porque elas fazem essas reuniões de forma reservada, naturalmente, e aí eu fui a 2 reuniões e com o objetivo de enfatizar a essas mulheres a necessidade de levar o botão do pânico junto ao corpo, né? Para não deixar em cima do móvel, na gaveta, guardado dentro da bolsa. E aí uma delas disse assim: não, o meu eu carrego é aqui mesmo, eu não tenho vergonha. Uma falou: não, eu fico chateada de levar assim a bolsinha orientada a usar por dentro, por baixo da roupa. Uma falou assim: não, o meu eu uso aqui mesmo, porque esses dias, 8 horas da noite, eu estava voltando do trabalho com uma amiga, um rapaz passou na minha frente, parou com a bicicleta, falou assim: passa o celular. Ela falou: não, isso não é celular, não, isso aqui é o botão do pânico. E da mesma forma que ele apareceu, ele sumiu da frente dela. Então, esse impacto, nós temos relatos, falas dessas mulheres que aderiram ao projeto, de mudança de vida, de voltar a exercer o direito de ir e vir. Elas não se sentem, eu não anotei as palavras, mas elas não se sentem impotentes, muito pelo contrário, elas se sentem empoderadas. Elas falam: é como se a justiça estivesse dentro da minha casa, é como se a polícia estivesse dentro da minha casa. E aí eu vou solicitar que passe um vídeo, que é um vídeo rápido, são 5 minutos, para demonstrar como funciona, né? Nós estamos falando do projeto, mas vou demonstrar aqui como funciona o botão do pânico. 3 minutos, eu extrapolei aqui. A violência doméstica atinge milhões de famílias no mundo todo. Mulheres são violentadas dentro de suas próprias casas por maridos, pais e até filhos. Para combater a violência contra as mulheres no Brasil, foi criada a Lei Maria da Penha, uma homenagem à farmacêutica violentada durante 6 anos pelo marido, que por 2 vezes tentou matá-la, deixando-a paraplégica. O Espírito Santo é um dos estados brasileiros que registra mais casos de violência contra a mulher.
A média é quase o dobro da média nacional, chegando a 11,24 casos para cada 100 mil pessoas. Dois homens estão presos em Vitória graças a um equipamento que protege as mulheres vítimas de violência doméstica. É o chamado botão do pânico. Uma dona de casa de Vitória ganhou um botão do pânico. E mais uma vez, o botão do pânico evita que uma mulher seja agredida. Na capital do Espírito Santo, Vitória, a Prefeitura, em parceria com o Tribunal de Justiça Local, tomou uma iniciativa pioneira e inovadora para combater a violência contra as mulheres. Foi lançado o Botão do Pânico. A Lei Maria da Penha foi concebida para proteger as mulheres vítimas de violência doméstica. É uma lei mais simples, mais rápida do que as leis que rotineiramente tratam de questões relativas à violência. O botão do pânico está se prestando, está contribuindo para uma mudança de cultura. E a lei por si só não oferecia uma efetiva segurança. Nada garantia que o agressor não iria descumprir a medida. E elas, com esse dispositivo, elas se sentem mais seguras. E que, para nós da justiça, a forma do juiz julgar é com os elementos probatórios. Os elementos probatórios desse dispositivo que ele disponibiliza tecnologicamente são eficazes. No momento que você fecha a porta do domicílio, você junta vítima e agressor. E ninguém entra nesse ambiente. No caso do botão de pânico, é a primeira vez que as instituições vão entrar dentro do domicílio no momento em que a vítima precisa. Ao acionar o botão, demora em torno de uns 5 segundos para que o acionamento chegue até a central com um alerta sonoro. E ela vai verificar aqui onde é que está a localização dessa vítima e quais são as viaturas mais próximas para prestar o atendimento. O próprio dispositivo faz uma chamada para a central e começa já a transmitir o áudio. Quando a gente aceita essa localização, a gente tem acesso aqui à foto do agressor, à foto da vítima e com todos os dados, idade, profissão, tanto da vítima quanto do possível agressor. As agressões sempre longe de todo mundo para não ter provas. Então eu apanhei uma, apanhei 2, 3. Na quarta vez, a delegada junto à juíza viu que eu tinha a necessidade, a urgência de ter o botão do pânico. Era às 14h30 quando eu peguei o botão do pânico. E quando chegou às 17h30, mais ou menos, aqui, nessa sala, ele chegou falando palavras que me ofende muito moralmente, entendeu? E naquele momento, eu estava com o botão do pânico na cintura, da forma que me ensinaram a usar. E eu apertei o botão do pânico. E com 4 minutos, chegou 4 viaturas da Guarda Municipal e levaram ele. Só que até eu pegar o botão do pânico, eu não saía. Porque eu fiquei com medo, fiquei com receio, né? Eu não saía de casa. Depois que eu peguei o botão do pânico, aí eu tive mais força para sair, me senti mais protegida, né? Dizendo assim, porque a medida protetiva é só um papel que a gente tem. Agora, o botão do pânico não. O botão do pânico, se qualquer coisa que a gente acionar, rapidinho vem, né? A Guarda Municipal com a polícia vem, a gente se sente bem mais seguro. Nossa ideia é chegar com o botão de pânico, passar dessa fase inicial em que o botão foi muito aprovado nas amostras analisadas, nós queremos agora ampliar esse serviço. Eu agradeço a oportunidade e também me coloco aqui à disposição. A doutora tem mais um vídeo que ela gostaria de passar para nós? Então, por favor. Sejam cumpridas.
Beth não tem nenhum hematoma pelo corpo, mas a agressão que ela sofreu do ex-marido deixou outras marcas. Acabei ficando de cama, depois fui internada, fiquei semanas internada. Hoje, analisando e conversando com especialistas que estão cuidando de mim, a gente entende que foi tudo um reflexo de um relacionamento doente, de um relacionamento agressivo, que não fisicamente, mas mentalmente e emocionalmente. Inconformada com o relacionamento, a comerciante resolveu dar queixa na polícia e, depois de ter o caso analisado pela justiça, começou a receber visitas constantes da Patrulha da Paz, tanto em casa quanto no trabalho. Eu me sinto segura, eu me sinto protegida. É como se as pessoas que estivessem ao meu redor olhassem para uma pessoa que está amparada, que está longe de qualquer perigo. Foi o que me ajudou a voltar a dormir depois de muitas noites de medo e de pavor. Policiais militares fazem visitas regularmente a pessoas que sofreram algum tipo de agressão. Em todos os encontros, relatórios são preenchidos com todas as informações. Para que elas possam voltar a ter paz, a estabelecer novamente o convívio familiar que acaba sendo abalado com tudo isso. A Patrulha da Paz foi desenvolvida em parceria da Polícia Militar com o Poder Judiciário. Hoje, na Vara da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, estão em trâmite aproximadamente 160 medidas protetivas, a maioria delas por registros de ameaça e lesão corporal. Os policiais militares passam a ir até a casa da vítima e até a casa do agressor para verificar, para constatar. A lei feminicídio não está coibindo esses violentos, nós temos que usar outras artimanhas, como essa tecnologia. E eu gostaria de saber o custo desse botão do pânico, Jaqueline. Só fazer uma coisa, Franceline. Com relação ao custo da tecnologia, ela envolve uma plataforma, um software em plataforma web, mobile, que é instalado na Justiça, na Vara de Violência Doméstica, na Delegacia e na Central de Monitoramento. Envolve também a plataforma web, que são instaladas os aplicativos nos smartphones que ficam nas viaturas, e os dispositivos que são entregues às mulheres. Nós temos uma metodologia, eu acho que fica mais prático falar num quantitativo além de 500 dispositivos, saiu numa faixa de R$ 149,00 por mulher assistida. Eu acho que são menos de $700 por ano. Eu acho que vale a pena, né? Do que perder a vida. Bom, agora eu concedo a palavra aos parlamentares de acordo com a ordem de inscrição. Então, passo a palavra para a nossa relatora, Luiziane, por favor. Senhora presidente, que é coota dessa comissão, neste momento, nossa presidente que teve que se ausentar porque está tendo votação no Senado, e a todas as nossas convidadas aí, que eu quero saudar, em nome da nossa secretária executiva da nossa Secretaria de Política para as Mulheres. Logo que começou essa comissão, logo em seguida de ser nomeada como relatora da comissão, eu fui uma das que trouxe essa experiência para cá, para falar. Nós estivemos juntas, né? Por ocasião, eu fui convidada para ser debatedora de um seminário promovido pela Frente Nacional de Prefeitos. Eu fui vice-presidente de Relações Institucionais da Frente Nacional de Prefeitos e fui também prefeita de Fortaleza por 8 anos, com várias políticas públicas em relação à questão da mulher. Então, na ocasião, eu fui convidada e tive a oportunidade de debater essa questão sobre o papel da municipalidade, né, da governança municipal, nessa questão do combate à violência. Embora a gente saiba que a questão da violência, da segurança pública, ela não é uma tarefa do município, mas que o município pode, a partir da sua disposição e a partir da sua compreensão, colaborar. E, na ocasião, foi apresentado, eu tive na mesa com, inclusive, o secretário de Segurança
municipal, que lá eles têm esse cargo, não é isso? De Vitória, que apresentou a experiência do Botão do Pânico. Como também nós tivemos a presença da secretária de Mulheres de Pernambuco, que falou sobre a questão da utilização, primeiro, da atuação da Secretaria de Mulheres junto à Segurança Pública e, no caso, eles usam a tornozeleira eletrônica. Bom, depois de ver, a gente que já está há muitos anos nessa estrada da luta contra a violência, né, como vereadora, como deputada estadual, como prefeita, agora como deputada federal, a gente fica sempre muito, muito atento e fica muito, muito empolgado quando a gente vê soluções concretas que minimizam o problema. Ou seja, nós não podemos, isso não pode ser a gente não pode achar que isso daí é a solução do problema. Longe disso. O que nós estamos encontrando cada vez mais são medidas que criam paliativos ou que reduzem o risco para as mulheres. Aí entra o Botão do Pânico, embora eu já comentei, eu não gosto do nome. Eu não gosto do nome. Embora seja uma situação de pânico, mas eu não gosto do nome. Eu acho que o nome tinha que ser mais afirmativo, mais afirmativo dentro de uma lógica de política pública mesmo. Como também a tornozeleira, eu acho que ela tem que ser... Nós estamos estudando isso na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, através de um deputado estadual, Elmano de Freitas, porque nós precisamos adequar a legislação federal para que as secretarias estaduais de segurança pública possam aplicar a tornozeleira num processo onde ele ainda não foi transitado e julgado, e o homem diz o seguinte: eu mato. Porque daqui que julga, ele mata mesmo, entendeu? Então, assim, nós temos que... Porque hoje já é para transitado e julgado. Mas até lá tem toda a fase de violência, que vai acontecer e que pode acontecer e que ela está sob risco. Então, assim, nós estamos tentando ver o que a gente precisa modificar, deputada Keiko Altatá, a gente pode fazer isso juntas, juntando aí com todos os membros da comissão, para que a gente veja o que a gente pode aprimorar na legislação federal para isso. Com relação a essa questão, o que eu acho que a gente pode, sim, nós temos que cada vez mais trazer para essa comissão. Eu fiquei feliz, né, da deputada Carmen Zanotto ter trazido para cá. A gente tinha essa perspectiva até o final do ano de tentar fazer esse debate aqui para a gente ver o que é que a gente pode apontar de políticas públicas concretas. Porque o diagnóstico que a gente tem... Agora mesmo, faz mais ou menos 15 dias que eu tive numa diligência dessa comissão no Rio Grande do Sul, a partir de uma história que eu relatei aqui do interior, eu sou do Ceará, mas eu acho que essa luta é internacional, onde tiver uma sequer mulher sofrendo violência, sofrendo, nem que seja simbólico, como essa falou aí, nós temos que estar presente. Então, eu fui lá para o interior do Rio Grande do Sul, há 15 dias atrás, por conta de uma menina, que eu falei aqui, de 22 anos, que sofria violência... Do companheiro, que já morava com ele há algum tempo, e chegou ao ápice. Aí estava discutindo a questão das delegacias. Nós fomos conversar com ela. Ela não foi para a audiência pública, tentou a maior invisibilidade possível naquele momento, porque ela é muito doloroso, só fazem 3 meses que aconteceu. Hoje ela não tem os braços, ela teve os braços cortados, aliás, ela não tem as mãos, e os pés foi tentado também decepar. Os pés foi conseguido reimplantar, né? Ela está fazendo fisioterapia, a ideia é que ela consiga chegar lá e tal. E eu tive a oportunidade de ir no centro de referência, conversar com ela. Estava com muita expectativa disso. E uma coisa que ela relatou foi o seguinte: eu perguntei a ela, menina, não vou falar o nome para evitar a exposição, você... Alguma vez, diante desses anos todos, desde os 15 anos, ela está casada, ela tá com 22, então há 7 anos ela sofria violência. Alguma vez você denunciou? Aí, depois desses anos todos, parece que foi que também devia estar recrudescendo cada vez mais, devia estar piorando. Ela disse: esse ano eu tentei, às 11 horas da noite, eu comecei a sofrer violência, consegui sair de casa correndo. Disse a ele que... saí de casa correndo e disse que ia denunciar. Chegou na delegacia, a delegacia estava fechada. E ela disse que um lugar esquisito, ela começou a ficar com medo e ela teve que voltar para a casa do agressor. Então, foi mais agressão de novo. E aí ela disse que depois ela desistiu, ficou com medo de passar por essa situação de novo, de ameaçar que ia... Ameaçar não, dizer que ia denunciar, chegar lá, tudo fechado. Porque assim, a primeira coisa que a gente tem que compreender é o seguinte: mesmo que seja uma estrutura mínima que atenda, violência não tem hora. Violência não tem hora. O agressor não escolhe a hora para violentar, ele não sabe. Então, assim, primeira coisa é que a gente precisa compreender que no Brasil as delegacias de violência contra a mulher têm que ter plantão 24 horas.
Não vai, o cara vai bater 3 horas da manhã, não, tá fechada. Denuncie só amanhã de manhã, a mulher vai para onde? Então, assim, são situações muito concretas. Eu acho que a gente tem que discutir em cima disso. Aí, só para finalizar, o que eu acho é o seguinte, tudo que for esforço para a gente conseguir combinar as coisas, assim, combinar, que eu estou dizendo assim, aperfeiçoar, é válido. Porque, assim, da mulher que diz assim, eu vou denunciar, ela apanha só porque ela diz isso, até talvez uma mulher que tenha o botão do pânico, ela pode levar uma surra só porque ela diz isso. Quer dizer, não é uma coisa infalível, é um instrumento. Do mesmo jeito que eu já citei aqui, no primeiro dia, quando eu falei do botão do pânico, falei da tornozeleira, eu falei de uma coisa básica que eu vivenciei quando eu fui relatora de uma CPI na Câmara Municipal, quando eu era vereadora. As mulheres chegaram lá, elas se auto-intitulavam advogadas populares, mulheres do povo, mulheres da comunidade. E elas estabeleceram um pacto entre elas, eu citei isso aqui, que dava super certo. Qualquer hora que a gente ouvia uma mulher sendo vítima de violência, ela grita, o primeiro grito, todas têm apito, distribuíram apito e todas apitavam. Apitavam loucamente, fosse a hora que fosse, até o agressor ficar ou com medo ou com vergonha, e ele se mandava. E elas disseram que tiveram muitas vitórias no sentido de da agressão parar. Então, eu acho que qualquer coisa, por isso a gente está fazendo um relatório, a gente está pensando, e vai, talvez até é melhor fazer uma diligência no local, para ver exatamente o processo, como é que ele acontece, qual é, de fato, a capacidade de minimizar isso, para a gente orientar que isso seja, que essas políticas virem políticas nacionais, a partir do retorno e a partir do aperfeiçoamento. Porque, às vezes, você está no afã, se você não entende o problema, você está no afã de resolver, você acha que aquela coisa pontual resolve. Mas, às vezes, ela também vai criando outros problemas, que você precisa ter a ideia da complexidade do problema. Mas, hoje em dia, eu estou tão pragmática na questão dessas políticas que, assim, eu estou aceitando qualquer contribuição para a gente aperfeiçoar, no sentido, assim, de ver que a gente também não pode, de forma irresponsável, estar orientando ou estar fazendo projeto de lei para que se adeque uma coisa que ainda não está comprovadamente... Está comprovado que dá certo 100%. Né? A gente, como gestor de políticas públicas, a gente aprende muito isso. Então, eu queria finalizar parabenizando, acho que são iniciativas que a gente vai ter que buscar cada vez mais, porque, infelizmente, a gente tem essa situação da menina do Rio Grande do Sul, que hoje vê a menina encontrar com ela, está dizendo, não sei quem estava mais nervosa, era eu ou era ela da gente se encontrar. Ela hoje não tem as mãos, mas ela é um símbolo de resistência, de luta. Primeira coisa que eu disse a ela, menina, primeira coisa que você tem que botar na sua cabeça, você não é uma coitadinha, você é uma vencedora. Você é exemplo para muitas mulheres que escaparam da violência e querem reconstruir a vida. Portanto, só para finalizar mesmo, eu queria parabenizar a deputada Carmen Zanotto, as que fazem parte da mesa, foi uma mesa extremamente rica e embasada e comprometida, a juíza, a nossa secretária, a secretária aqui do Distrito Federal, a secretária adjunta, a colega que é do Instituto de Prevenção. Tomara que cada vez mais fiquem pensando prevenções, que isso é sempre bom, para aí depois tem que passar pela segurança pública, tem que passar para quem está com problema na mão, que é quem sabe como é que de fato age. E eu queria só informar a comissão, que eu estou muito feliz, deputada Keiko, que eu sou da Comissão de Portadores de Deficiência, sou membro titular. Indiquei a ativista Maria da Penha, a Maria da Penha da Lei, como uma das minhas indicações pelo prêmio, que tem um prêmio Brasil Mais Inclusão, que a Câmara dos Deputados promove. A votação foi na semana passada, e são 5 pessoas físicas e 5 instituições privadas ou públicas. E eu fiquei muito feliz que, entre as personalidades que foram agraciadas, foram 5, a Maria da Penha está entre as 5. E eu fiquei muito feliz, né, como essa edição do Prêmio Brasil Mais Inclusão. E eu também tive a alegria de ter ela, em determinado momento, como minha secretária de Mulheres da Prefeitura de Fortaleza, a Maria da Penha. Então, acho que seria importante também para a gente poder juntar, nesse momento, dar esta visibilidade, que eu acho que foi muito importante. Portanto, muito obrigada pela fala e parabéns aí às exposições da mesa. Parabéns, relatora Luziane. Eu acho assim que toda mudança traz alguma, né? Essa questão do botão do pânico também vai trazer a gente vai ficar um pouco pé atrás, mas lembra da lei quando ficou obrigatório do cinto de segurança,
né? Então, todo mundo se adaptou e quantas vidas estão salvando. Então, acho que é importante a gente investir. A gente poderia até falar com a secretária adjunta aqui, a Aline, para ela comunicar a nossa ministra, para a gente fazer uma reunião, né? Para mandar umas emendas. Eu acho importante. Que nós não podemos ficar assim, não. É triste, essa realidade é muito triste. E as crianças que convivem naquele meio, né? Vai reproduzir a violência, né? Eu gostaria de dizer aqui, se uma de vocês querem usar a palavra, por favor, elas que... Vamos começar aqui do início? Pois não. Deputada Luziane falou sobre o desenvolvimento de novas tecnologias, e aí, a partir do momento em que nós começamos a participar de palestras, eventos, discutindo, entendendo, aproximando mais da temática, nós desenvolvemos um sistema que é o CIVID, Cadastro Integrado de Violência Doméstica e Familiar. Esse sistema é uma plataforma e ele vem integrando os cadastros desde lá da delegacia. A partir do momento que gera o boletim de ocorrência, esse boletim de ocorrência ele fica nesse sistema, no CIVID. Quando é concedida a medida protetiva, é inserida ali. Quando ocorre a reincidência também. Então, o objetivo do CIVID é justamente unificar, integrar as informações e criar um cadastro único de violência doméstica e familiar. Da minha parte, agradecendo e já pedindo licença após a fala para me retirar por conta do voo, deputada Keikota, que sempre foi nossa companheira desde o início no tribunal em todas as nossas lutas. Eu que agradeço. Deputada Luiziane, também acompanhamos o trabalho da senhora. São questões que se unem: a formação de um cadastro único de vítimas de violência doméstica, a formação também de um banco de dados alimentado pela concessão de medidas protetivas. Nós já temos a lei estadual em São Paulo, então eu gostaria de fazer essa proposta, deixar aqui essa proposta e dizer que essas medidas protetivas todas, a fiscalização delas, elas vão se unir, elas podem agir de forma acessória. Eu pedi para apresentar a Patrulha da Paz que existe em São Paulo, porque nesse caso não existe o botão do pânico, mas existe uma atuação muito firme da Polícia Militar, muito próxima do Poder Judiciário. E a Patrulha da Paz, que teve início em Rio Grande do Sul, como foi anunciado aqui nessa casa, ela foi recomendada no Fórum Nacional de Juízes para que seja replicada em todos os outros estados, inclusive nos estados que fazem uso da patrulha nas vias fluviais. Então, são ações que elas acabam por fiscalizar e garantir a eficácia da medida protetiva. E eu peço licença, senhoras, para encaminhar um ofício com relação dessas medidas que nós entendemos pertinentes e um resumo, às vezes, de tudo que é falado, pode trazer algumas ideias que se repliquem no território nacional. O Brasil é uno, São Paulo não foi o estado que teve mais violência, foi o estado que teve menos violência, mas isso não nos trouxe qualquer felicidade, deputada. O que nos trouxe tristeza mesmo foi o 5º lugar do Brasil como violador dos direitos da mulher. Dessa forma, eu peço licença para me retirar, sempre colocando o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo à disposição do Senado, da Câmara dos Deputados, especialmente essa comissão mista. Tá, obrigada, doutora Maria Domitila. O Tribunal de Justiça é um parceiro para as vítimas de violência. Então, eu só tenho que agradecer. Transmite a todos lá. Muito obrigada, viu? Obrigada. Por favor, Aline. Bom, eu gostaria de complementar, lembrando que o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, nós temos trabalhado, como já mencionei, no âmbito do Pacto Nacional de Redução de Homicídios, junto com o Ministério da Justiça, na implementação de várias dessas medidas,
separando, portanto, recurso para que seja ampliado o número de estados com tornozeleiras eletrônicas, com outras iniciativas como a Patrulha Maria da Penha, com outras medidas como o botão do pânico. São todas formas que cada mecanismo tem que se somar mesmo. A gente ainda tem muito a criar em relação para dar efetividade às medidas protetivas. Então, o Ministério da Justiça é um enorme parceiro. A gente tem construído as diretrizes para que o governo federal possa repassar os recursos necessários para os estados e municípios implementar essas formas de monitoramento de medidas protetivas. Inclusive, pensando na expansão da Patrulha Maria da Penha, considerando que hoje ainda é uma experiência local, seja em âmbito municipal, estadual, mas ainda pontual, no sentido de envolver cada vez mais as guardas municipais no aspecto preventivo da Lei Maria da Penha. Agradecer o convite e sempre nos colocar à disposição. Muito obrigada. Obrigada, Aline. Com a palavra, a delegada Ana. Eu queria agradecer mais uma vez o convite e solicitar às senhoras parlamentares uma atenção especial a esse projeto, né, o PL 6433, que eu coloquei aqui. Nós apresentamos e a senhora teve a oportunidade de receber as delegadas da Mulher do Brasil inteiro, né, Sim, porque... Infelizmente, existe um entendimento hoje na casa de que deve se estender ao maior número possível de pessoas, né, de autoridades públicas, a possibilidade de deferimento de medida protetiva, mas nós entendemos que isso vai de encontro a todas as diretrizes da Lei Maria da Penha, que estabelece a especialização de serviços. Então, nós concitamos uma avaliação e uma análise toda especial no sentido de que seja realmente deferido essa possibilidade à delegada de polícia com a atuação na Delegacia da Mulher. Naqueles estados onde não haja, né, nos municípios, uma delegacia, mas que exista a possibilidade de ter uma sessão de atendimento à mulher, como nós temos aqui em Brasília, em todas as delegacias de área. Então, é nesse sentido o meu pedido aqui, em nome de todas as delegadas da Mulher do Brasil. Bom. Fui vice-presidente da CPMI da violência contra a mulher. Nós, não me lembro, nós visitamos 17 estados. Eu não sei que estado que era, que eles não mandavam medidas protetivas por conta que não tinha oficial de justiça que levasse... Que intime o agressor. Tem isso, existe? Infelizmente, isso ainda é comum no Brasil, né? Nós temos realmente um país com dimensões continentais. Nas capitais isso é mais estruturado, mas nós temos muitos municípios ainda que essas mulheres estão em situações assim bem vulneráveis. E é nesse sentido que a gente vem e pede maior atuação, mas sempre lembrando que nós precisamos caminhar no sentido da especialização dos serviços, e não nós quebrarmos isso tudo, né, como se pretende, achar que vai se dar uma proteção maior à mulher, e a gente sabe, quem trabalha com isso, que nós precisamos de profissionais cada vez mais capacitados, mais especializados na temática. E eu também me lembro que nós estávamos visitando o estado, chegamos numa delegacia, 3 horas da tarde, não estava aberto. E tinha uma mulher já esperando para ser atendida. Então, tem muitas falhas, mas vamos trabalhando que vai dar tudo certo. Bom, nada mais havendo a tratar, declaro encerrado a presente reunião. Muito obrigada a todos e a todas.